Poxa, até é ruim falar assim, porque sempre que eu falo eu me emociono, que eu gosto de falar que o Renan, ele enxergou o meu potencial antes mesmo de que eu mesmo enxergasse. Então, quando eu comecei o meu trabalho em 2023, gravando meus vídeos devagar, trabalhava no MBL, todo final de semana estava na Paulista, insistindo, até que vingou, e acabou que quando eu voltei, eu fui um dos mais votados na capital do meu estado. E tinha uma coisa que eu fazia que era para ganhar tempo, né? Como eu trabalhava na Zona Leste, o escritório do Beraldo ficava na Zona Sul. Então, para não ter que ir e voltar e tentar chegar atrasado no trabalho, eu dormia no escritório quando estava trabalhando no Beraldo, escritório do Beraldo, e voltava só no outro dia para conseguir ganhar tempo. Eu estou sendo repercutido aí já nas últimas semanas como um possível nome para 26, ainda sem anunciar nenhuma pretensão. Faustino é um dos exemplos que eu mais uso para explicar o porquê a academia é importante e como trajetória, né? Assim, a tua trajetória de vida é aquelas trajetórias de filme. Te pergunto, né? Como vem sendo a trajetória até agora? Que dica você daria para as pessoas que estão assistindo que pretendem construir essa história também? Muito interessante essa live agora. Inclusive, eu fiquei sabendo de última hora. Por coincidência, hoje eu recebi aqui os meninos que são aqui de Natal e entraram na Academia MBL para esse ano. Eu dei meio que um conselho para eles e contei um pouco sobre minha história, né? Uma das coisas que eu frisei muito com eles é que eu queria estar tendo a oportunidade que eles estão tendo neste exato momento. Porque quando eu quis aprender mais sobre política e ver a minha revolta em 2021, eu não tinha referências aqui e não existia núcleo aqui, não existia nenhum tipo de referência aqui. Eu tive que literalmente abandonar tudo que eu tinha construído na minha vida inteira, que basicamente se resumiu a um Celta 2003, junto com a minha equipe da academia, que se chamava Leões do DV. A turma fez uma vaquinha para poder pagar minha passagem e pagar o meu ingresso do congresso, o 6º congresso do MBL, para poder ir para São Paulo. A partir disso aí que eu comecei a mergulhar nessa jornada que hoje culminou na minha eleição e hoje está aqui falando com vocês. É basicamente o seguinte, para mim, se eu fosse recordar aqui e levantar pontos que foram extremamente fundamentais para essa construção, eu diria que são os laços criados dentro da academia. Porque, de novo, na metade da academia, eu ia desistir da academia porque eu não tinha como pagar o valor da academia. Daí, como eu era um cara muito ativo, minha própria equipe, ela se juntou e falou, não, Faustino, você não vai parar a academia, pô, a gente paga aí tua parcela. Eu lembro que a Gabi Ribeiro Boni, na época era monitora, ela falou com o Ricardo, alguma coisa assim, enfim, fizeram alguma forma que eu continuei na academia. Posterior a isso, já estava começando ali a vender alguns ingressos para o congresso, e eles já falaram, Faustino, você tem que vir para o congresso, você é o único que é de fora, todo mundo da minha turma era de São Paulo, e a partir desse momento eles se reuniram, pagaram a minha ida, pagaram a minha hospedagem, e quando eu vi que isso estava acontecendo, eu falei, poxa, que eu tô tendo uma oportunidade. E da minha cabeça, a oportunidade que eu ia ter naquele instante era, eu não tenho grana, eu posso vender aqui meu carro, eu posso ir para São Paulo, eu não tinha amigos, nem tinha família, mas eu posso tentar construir algo lá com minha força de vontade, aquilo que aquilo que tá fervendo aqui no meu coração. Então foi quando eu resolvi reunir minha família, falei que estava indo para São Paulo, menti, inclusive para minha mãe, falando que já tinha emprego garantido, já tinha tudo. Eu não tinha nada disso, fui com a cara e com a coragem e com 10 mil reais do Celta que eu tinha vendido. Passado o congresso, passei um mês em São Paulo, eu não sabia que o custo de vida era tão alto, torrei basicamente o dinheiro inteiro do carro no primeiro mês. Logo consegui um emprego junto com um amigo meu de tempos, eu descobri que ele estava em São Paulo, reencontrei ele e comecei a trabalhar no shopping. E a partir dali eu fui trabalhando e comecei a ir nos happy hours que estava tendo do MBL, até que culminou numa ida minha quase como intruso no jogo do MBL, mas não foi como intruso, eu recebi um convite. E intruso porque eu não conhecia ninguém, né? Ninguém me conhecia. E daí, a partir daquele futebol, eu vi que as portas estavam se abrindo. E quando veio a oportunidade de trabalhar na campanha do Beraldo, eu não pensei duas vezes. Eu tava trabalhando pra caramba já no shopping. Quem trabalha em shopping, quem já trabalhou, sabe como é que é exaustivo, principalmente trabalhar com vendas, tem que bater meta. Muitas vezes você tem que exceder o seu horário de trabalho para poder chegar um pouquinho mais na comissão, enfim. E tinha uma coisa que eu fazia que era para ganhar tempo, né? Como eu trabalhava na Zona Leste,
trabalhava ali no Anália Franco, naquela região, no shopping Anália Franco especificamente, na verdade, mas morava na região. O escritório do Beraldo ficava na Zona Sul. Então, para não ter que ir e voltar e tentar chegar atrasado no trabalho, eu dormia no escritório quando estava trabalhando no Beraldo, escritório do Beraldo, e voltava só no outro dia para conseguir ganhar tempo. Daí que veio a oportunidade de sair do shopping e trabalhar inteiramente na campanha do Beraldo, e quando veio o estalo na minha cabeça que, caramba, eu saí com aquele sentimento lá atrás, só me aventurar, ver o que acontecia. Na minha cabeça eu lembro que nessa aventura que eu tenho formulado, sei lá, eu iria chegar em São Paulo, iria trabalhar, ia conseguir juntar um dinheiro, ia conseguir fazer uma campanha aqui em 2024, sei lá, para sair uma cidade pequena, Parnamirim, Macaíba, sei lá, alguma cidade que eu precisasse só de 1.000 votos para me eleger, porque no meu imaginário era aquilo onde minha capacidade poderia chegar. E acabou que as coisas simplesmente aconteceram dentro do MBL, e aí eu sempre gosto de fazer essa ressalva, poxa, até é ruim falar assim, porque sempre que eu falo eu me emociono, que eu gosto de falar que o Renan, ele enxergou o meu potencial antes mesmo de que eu mesmo enxergasse. Então, quando eu comecei o meu trabalho em 2023, gravando meus vídeos devagar, trabalhava no MBL, todo final de semana estava na Paulista, insistindo, até que vingou. Eu estava falando para os meninos aqui, começou a ver um filme na minha cabeça. Os meninos que estão inscritos na Academia MBL para esse ano, veio um filme na minha cabeça, porque eu saí daqui vendendo tudo para, sei lá, pensar em ter 1.000 votos em uma cidade pequena, e acabou que quando eu voltei, eu fui um dos mais votados na capital do meu estado. E hoje, todo o trabalho que eu faço de fiscalização, essa minha vontade de querer entregar as coisas na ponta, é muito mais sobre um sentimento que eu tive e de revolta minha, porque eu era um cara que não acreditava na política. Então, quando eu vou numa UPA, quando eu vou num serviço público fazer um tipo de fiscalização ou prestar algum serviço para a população, eu vou com maior orgulho, porque eu já fui o cara na outra ponta que ficava indignado quando eu não tinha um bom serviço prestado. E hoje, basicamente, eu me sinto realizado, assim, sobre tudo. E eu venho percebendo cada vez mais que a gente fazer parte desse projeto também é abdicar de muitas coisas que para o seu entorno não fazem sentido. Por exemplo, aqui quando eu falo que aqui na casa, apesar de não ser da base do governo, eu consigo passar as coisas e por isso eu tenho uma atuação independente, porque eu recusei cargos na prefeitura, enfim, cargos na Câmara, eu não tenho nenhum tipo de cargo aqui, e mesmo assim eu consigo ter um bom diálogo, porque a política também, ela é sobre você fazer política. Eu não conseguiria, tá aqui o requerimento que eu fiz da Comissão Especial de Inquérito para investigar o movimento que invade aqui propriedades privadas e o comércio local. Eu não conseguiria 20 assinaturas dos 29 vereadores se eu não tivesse também a capacidade de fazer um trabalho político e não ficar só naquela de gravar vídeo para ganhar mobilização e bater em coisas genéricas e não conseguir trazer nada efetivo para a população. Então eu percebi que toda essa história construída, até mesmo a minha ida para São Paulo, o meu envolvimento na academia junto com meus colegas, me trouxe uma capacidade política que eu não tinha tido em nenhum lugar, nenhuma experiência. Eu votei a primeira vez em 2024, nunca tinha votado na minha vida. Então tudo que eu aprendi foi literalmente dentro desse berço da academia, que eu entrei em 2021, foi a primeira turma, e daí, mais uma vez, vale ressaltar quão importante foi essa ideia que os meninos pensarem em 2000, acho que foi no final de 2020, depois que teve a busca e apreensão, ainda que estava para fechar as portas e teve essa ideia. Para você ver, né? Algo que foi plantado em 2021, 4 anos depois, está sendo colhido aí. Então, essa semente que foi plantada lá em 2021, a gente teve a paciência de um monge para 4 anos depois, com muito trabalho, a gente está entregando um mandato que provavelmente vai ficar para a história, como já está ficando, né? 20 anos depois, que não existia nenhum tipo de comissão especial aqui, eu já consegui fazer isso, fora a série de fiscalizações que eu já estou fazendo e entregando aqui. Antes mesmo de ser eleito vereador, eu já consegui fazer entregas extremamente significantes, como uma avenida inteira sendo recapeada e ganhei na justiça contra o governo do estado, que é um governo do Partido dos Trabalhadores. Consegui restaurar a iluminação no ginásio, o maior ginásio da cidade, também com os meus vídeos de fiscalização e fazendo articulação política junto com a secretaria, fazendo a boa política. E também recentemente agora, inclusive eu estava indo para lá agora, tem uma ponte aqui para você sair da Zona Oeste e da Zona Sul, você precisa cruzar uma ponte para ir para a Zona Norte. São 2 aqui em Natal e mesmo assim fica um congestionamento. E parte de uma ponte
aqui de Natal, ela foi congestionada pelo DENIT, tá há vários anos com isso aí, o DENIT atrasando a obra. A gente fez um vídeo de fiscalização, fez um requerimento e agora eles anunciaram hoje que vão entregar essa ponte, e é mais um ganho para a população. Então, o que eu muito percebi aqui, as pessoas às vezes acham que o MBL é só ir para uma manifestação e apanhar, levar a reguada, como falaram no nosso acontecimento lá, que o Betega sofreu aquele atentado. Enfim, tento falar que a gente vive apenas no imaginário da lacração, sendo que aqui na ponta a gente está chegando às pessoas comuns, a gente está chegando principalmente nas crianças, nos adolescentes, e fazendo um trabalho que por ele mesmo está sendo divulgado. Eu estou sendo repercutido aí já nas últimas semanas como um possível nome para 26, ainda sem anunciar nenhuma pretensão. Tenho certeza que isso é reflexo do trabalho que a gente está desempenhando e dessa força de vontade que eu enxergo em todos os membros do MBL de querer fazer a coisa certa e fazer um trabalho com excelência. Olha, cara, assim, tem que ser muito macho para ouvir o que você fala e não ficar, né? Porque assim, a história do Faustino me toca muito, que assim, é uma história, vamos dizer, é a história modelar, né, a história do que é a gente se abrir para uma construção em que o grupo serve a uma pessoa que tem um talento, tem um propósito e tá com não só ideias certas. Isso aqui não é só sobre ideias, isso aqui é sobre caráter, sobre homens, é sobre ser uma pessoa com hombridade, com honra, com disposição do grupo e a gente entender que isso é um código que é maior do que, estou aqui defendendo ideias. As ideias são defendidas por pessoas. As pessoas falam, as ideias vêm dessas pessoas. As pessoas vêm dessas ideias, cara. As pessoas certas vão manifestar as ideias certas. As pessoas com caráter, com honra, com propósito, são essas pessoas que mudam o mundo. O tempo nos mostra que é muito mais sobre as pessoas do que sobre ideias. E eu sou um defensor disso, entendeu? Pra mim, o teu caráter vai mudar as coisas ao teu redor. São mais do que porque o teu caráter vai fazer você defender o que é certo. O que você vem fazendo tá refletindo ao teu redor já, e teu futuro, eu citei agora há pouco, Sandro, teu futuro pra mim é muito claro, você vai ser um governador do Rio Grande do Norte, você também vai ser candidato a presidente, um dia eu já falei pro Sandro, eu falo pra você, um dia serei eu fazendo cabelo branco também, fazendo campanha pra Faustino, presidente da República. Por quê? Porque, eu acho que grande parte da revolução que vai mudar essa porra toda vem do Nordeste, isso é essencial, precisa ser daí, porque a gente precisa ter uma alteração nos quadros daí. E vocês, assim, vocês são o novo que tá vindo. O teu trabalho, a tua história é tão base pra todo mundo que tá assim. Eu tô vendo nos comentários. É uma base que inspira tanto que naturalmente isso vai ter um efeito multiplicador. Você já tá sentindo o efeito multiplicador com as pessoas querendo ser lideranças nossas aí. Só que isso vai se refletir no Nordeste todo. Maravilhoso o teu depoimento. E eu volto a falar, é aquele tipo de depoimento que, puta merda, ok, estamos. Por mais que seja muito duro, por mais que seja muito difícil, a gente tá no caminho certo, cara. E mais do que tudo, como suas intenções são nobres, elas são corretas, os seus acertos serão sempre tão grandes e tão inspiradores que as pessoas ao teu redor elas vão se alterar. E essa é a realidade. Pessoas boas alteram o mundo ao redor delas, e isso em qualquer lugar é assim. Grandes alterações na vida humana passam por isso, passam sempre por pessoas. Obrigado, Faustino. Obrigado de coração e obrigado por ser o Faustino. Obrigado.